Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e o tema do programa de hoje é influências espirituais complexas por parte de obsessores. A gente já falou sobre o tema de obsessão espiritual aqui num outro programa. Dessa vez eu vou aprofundar um pouquinho mais e esse é o intuito dos programas aqui também. Eu trazer determinados conhecimentos que geralmente a gente não estuda por aí em alguns cursos e tal. Informações relacionadas a essa realidade sutil na qual a gente está imerso. E hoje é dia de aulão aqui, aulão, então vai lá, já aproveita, pega seu celular para anotar, já abre o bloquinho de notas, já pega sua caneta, seu lápis, seu caderno e já vai se acostumando a fazer isso nos próximos programas também, porque o intuito é trazer umas pitadas de conhecimento para a gente expandir um pouco a consciência, né, em relação a todo esse universo espiritual. E quando a gente fala sobre obsessão espiritual complexa, influências espirituais complexas, por que a gente utiliza esse termo complexo? Porque não é simples, né? É o básico. Ele não é simples. Utiliza-se de alguns recursos que dão um pouquinho mais de trabalho para a gente identificar quando que uma influência espiritual está acontecendo junto a um ser humano. Só que quando a gente identifica, a gente também precisa entender o que fazer a partir daí. Então, uma coisa é a gente falar sobre influências espirituais por parte de entidades mal intencionadas, que são as entidades obsessoras, que fazem isso de forma simples, ou seja, chegam próximo do ser humano encarnado e estão ali falando no ouvido dele, trazendo algum tipo de influência que vai induzir padrões de pensamento, sentimento e comportamento negativos. E a outra coisa é quando elas já se utilizam de alguns recursos adicionais para fazer isso acontecer sem que elas precisem estar junto do ser humano. Então, como é que funciona isso tudo? Já ouviram falar de tecnologias sutis? Assim como eu estou utilizando assim, microfone para poder me comunicar com vocês e a minha voz sair mais límpida, né? É que é uma tecnologia. Existem tecnologias também, mas sutis, que não são perceptíveis ou reconhecidas pelos nossos 5 sentidos, mas que são utilizadas por entidades mal intencionadas, entidades obsessoras, para poderem fazer o trabalho delas sem que elas precisem estar junto de nós. Já ouviu falar de pensamentos intrusivos? Como saber se esses pensamentos realmente são meus ou se eles estão sendo ali induzidos a mim para eu pensar coisas que normalmente eu não pensaria? De repente a gente começa a ter determinados padrões de pensamento e fica refletindo, por que isso está sendo tão recorrente em mim, na minha energia, na minha vida e de forma desagradável, muitas das vezes desmerecendo a gente mesmo ou às vezes nos induzindo a pensar mal de um outro ser humano, que pode ser família, pode ser amigo, pode ser qualquer outra pessoa, um colega de trabalho, por exemplo, ou mesmo aquela pessoa com quem você já não tem muita afinidade, né? Então, é muito possível, em casos como esses, por exemplo, que a nossa vibração já esteja trazendo um viés, uma vulnerabilidade, abrindo portas para que uma influência espiritual se aproveite dessa oportunidade para, então, estimular e intensificar ainda mais esse processo. Aí, alguns recursos que podem ser utilizados por determinadas categorias aí de obsessores são essas tecnologias sutis. São como que acopladas na nossa mente, no nosso corpo mental. Nós já falamos sobre corpos sutis aqui em programa anterior, hein? Mas se você acompanha a Astral TV pelo YouTube, já vai pesquisar lá, Fernando Vidia, vai maratonar todos os vídeos que a gente já gravou e tem lá falando sobre corpos espirituais, e um deles é o corpo mental, como sede dos nossos pensamentos. E essas tecnologias, induzindo vibrações para o nosso corpo mental, podem introduzir ali determinados padrões vibracionais que são traduzidos para nós como pensamentos. Quais pensamentos vão ser esses? Depende da programação que foi feita nesse tipo de recurso, nesse tipo de tecnologia sutil. E como reconhecer isso e como solucionar esse tipo de situação? É aí que entra o trabalho de médiums sensitivos, terapeutas holísticos que tenham conhecimento, desde a identificação pela radiestesia, até mesmo pela vidência desse tipo de recursos. E não são colocados ali de forma gratuita. O obsessor geralmente tem as suas razões, suas motivações para fazer isso. Geralmente ele não está sozinho, ele pertence a um grupo de entidades espirituais
que já tem toda uma organização formada, assim como nós temos a nossa sociedade aqui no mundo físico, onde a gente vai encontrar os recursos que a gente precisa na loja X, na loja Y, no plano astral. Funciona da mesma forma. Os obsessores têm suas organizações e dependendo daquilo que precisa ser realizado, seja por razões de vingança, seja por outros motivos que daí podem ser melhor investigados, obsessores podem se utilizar de determinados recursos que são produzidos no próprio astral, nessas organizações, para atrapalhar a vida do ser humano no mundo físico, o ser humano encarnado. Aí pode fazer da vida do ser humano um verdadeiro inferno, e é verdade, né? Então imagine, tem um monte desses aparelhinhos acoplados em você, uns para induzir pensamentos, outros para induzir determinados sentimentos, alguns para plantar sementes no seu inconsciente, para produzir determinados sonhos, projeções mentais diversas, que vão simplesmente se transformar depois em imagens que você pode acreditar que é você mesmo que está criando, fazendo com que você acredite naquela realidade que está sendo projetada em você. Olha só, que perigoso até mesmo, né? Muito bem, mas aí a gente tem que entender o seguinte, como é que a gente se protege disso? Como é que isso é retirado? Como que eu me liberto dessas influências? A gente vai falar sobre isso já já. Primeiro, a gente vai para um rápido intervalo e daí na parte 2 do programa a gente vai explorar um pouquinho mais o que fazer. Tá anotando tudo? Então aguarde. Na parte 2 a gente vai falar um pouco mais. Você deseja compreender um pouco mais como que a tua realidade sutil, a realidade energética, espiritual da tua vida pode impactar no bom desempenho ou não das suas atividades aqui no mundo físico para você prosperar, atingir os seus objetivos, ter mais disposição, ânimo, criatividade para desempenhar suas atividades, né? E, é claro, poder se sentir feliz, próspero, realizado, realizada. Então, eu convido você a conhecer um pouco mais a respeito do meu trabalho, que é de limpezas energéticas e tratamentos espirituais à distância. Basta você acessar o link que está passando aqui abaixo, né, o endereço do site www.fernandovidia.com.br, e lá você vai entender mais e melhor como que é possível a gente atuar em energias para fazer limpezas vibracionais importantes para que você esteja com essa vibração mais sutil e alinhada com o seu propósito, seu objetivo, com as suas metas, né? Com aquilo que você vem realizar e deseja realizar para a tua vida. Tratamentos de limpezas energéticas e espirituais à distância, você confere aqui. Então, fica o convite para você saber mais. É só acessar o site e se inteirar de todas as informações e entrar em contato para a gente poder falar um pouco mais a respeito de como que o tratamento vai funcionar para você. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, onde a gente está falando sobre influências espirituais complexas, ou ainda obsessão espiritual complexa, quando entidades mal intencionadas, que nós chamamos de obsessoras, se utilizam de determinados recursos para poder ampliar a sua atuação sobre nós sem que elas precisem estar próximas a nós. Nós falamos sobre tecnologias sutis, como que aparelhos que podem ser implantados, acoplados em nós. Além desses aparelhos, tem alguns outros recursos, como por exemplo, não sei se você já ouviu falar, quem estuda apometria, quem trabalha mediunicamente já em grupos espiritualistas, né, centros espíritas, já conhecem muito bem, são os ovoides. São entidades também, só que reduzidas, nós dizemos que são apoucadas, né, elas são reduzidas em tamanho e também a consciência é muito primitiva, mas são como que entidades vivas no formato ovoidal. E elas podem ser impregnadas de energia sutil densa, negativa e acopladas no corpo astral do ser humano, adensando a vibração do ser humano para que ele permaneça numa faixa, numa frequência vibracional baixa e acessível aos obsessores, para virar um ciclo todo que dificulta o ser humano a sair daquela frequência, daquela faixa vibracional de obsessão para ficar melhor. Então, quando pessoas estão passando por processos de influência espiritual, de obsessão, por exemplo, quando elas estão nesse processo, elas podem estar repletas de energias negativas e de alguns recursos que obsessores acabam se utilizando para dificultar a saída dela de todo esse contexto. Por isso pode ser desafiador a pessoa se libertar, por exemplo, de uma depressão. Não digo que é só esse o motivo, mas é um dos motivos ou uma das razões para dificultar a pessoa superar um momento desafiador, emocional, mental, desafiador na própria vida, né? E
como é que nós tratamos esse tipo de situação? Bom, eu, Fernando, como médium sensitivo, trabalhador voluntário em centro espírita, trabalho com apometria também voluntariamente, mas tenho também os meus atendimentos particulares, né, de mesa radiônica apométrica, que são associações das técnicas da apometria, radiônica, radiestesia. Como que nós atuamos? A gente vai identificar esse tipo de situação e nós vamos remover, retirar aí mediunicamente, com auxílio de toda uma equipe espiritual também, esses ovoides. Nós vamos identificar as tecnologias instalados, os aparelhos, né? E vamos fazer a retirada também. E, obviamente, não apenas isso, a gente vai identificar a causa, né? Quem está instalando, quem está acoplando tudo isso na pessoa. Que obsessor que é esse? Que tipo de pendência esse obsessor tem com essa pessoa, ou vice-versa, para isso estar acontecendo. Que pode estar vindo até de vidas passadas, um cobrador está ali tentando atrapalhar a vida do ser humano encarnado. E a pessoa não sabe o que está acontecendo, porque aconteceu uma outra existência, uma outra encarnação, e a pessoa está alheia a isso, né? A gente vai, dentro de, é claro, todo uma delicadeza e uma metodologia, explicar para a pessoa, dentro do universo dela, da maneira como ela consegue compreender, parte daquilo que está acontecendo e o papel dela nessa situação toda. E ela precisa entender da importância de manter a vibração dela elevada. E aí vale orações, ela pode se valer de mantras no dia a dia também, para ajudar a ancorar, a manter uma energia mais positiva em si. E sem dúvida alguma, zelar pelos pensamentos e sentimentos. E isso só pode ser feito através da autoobservação, do autoconhecimento e aprimoramento pessoal, ou seja, no dia a dia procurar entender quais os padrões de pensamento que eu tenho nutrido ao longo do meu dia. Têm sido mais positivos ou negativos? Se são mais positivos, ótimo. Se são mais negativos, a gente tem que entender. Poxa, aconteceram situações que justificaram aqueles pensamentos e sentimentos? E como eu posso lidar melhor para não sofrer tanto a partir daquilo? Muito tem se falado nos tempos atuais sobre a positividade tóxica, né? O que é a positividade tóxica? Talvez seja aquela positividade poliana, né? Que é um livro, Poliana, muito bonito, aliás, né? Conhecidíssimo, mas talvez nem todo mundo conheça nos tempos atuais, porque é um livrinho mais antigo, né? Mas que fala sobre olharmos o lado bom até mesmo nas piores situações. Só que a Poliana, ela ignorava muitas das vezes as situações negativas, ruins que aconteciam. E ela sempre procurava ver o lado bom. Se por um lado faz com que a gente lide melhor com aquilo que está fora do nosso controle, aquilo que a gente não tem ação sobre, em alguma medida pode fazer a gente ignorar a realidade negativa, fechar os olhos para ela. Então, positividade tóxica seria mais ou menos isso. O mundo está explodindo, mas está tudo lindo e maravilhoso. Não, existem coisas ruins acontecendo. Na vida existem diversos desafios acontecendo e a gente precisa reconhecê-los e entender que eles são desafiadores. E afirmar até mesmo isso. É desafiador sim, agora eu tenho potencial em mim para superar essa situação. Eu sei que eu tenho capacidade de nutrir em mim pensamentos melhores para eu lidar com isso e não permitir que isso me domine, não permitir que isso faça com que eu fique com uma energia baixa, um padrão vibracional baixo por muito tempo, mas reconhecendo que haverão dias que vão ser mais fáceis do que outros. Às vezes vai ter dia que a gente vai conseguir fazer o pouco, e o pouco que a gente conseguiu fazer foi muito, não é? A gente se esforçou ao máximo, mas são momentos muito desafiadores mesmo na vida que a gente fala assim, nossa, hoje dos meus 100% fiz 30%, dei 30% do meu potencial. Tudo bem, mas se eu não conseguir fazer mais do que aquilo, porque naquele dia realmente foi desafiador, então aqueles 30% foram os meus 100% daquele dia. Reconhecer isso também é a gente entender os nossos limites. E aí, o quanto você tem reconhecido os seus próprios limites? E o quanto você tem mantido orações que deem permissão até mesmo para o plano espiritual atuar na sua vida? Porque por vezes o plano espiritual, a equipe espiritual que lhe dá suporte, que você clama por vezes, né, pode estar ao teu redor, mas às vezes você não dá a devida abertura. Seus pensamentos não estão receptivos àquelas intuições que vão ser positivas para ajudar você a entender, enxergar outras perspectivas da realidade que você está vivenciando. Quando a gente se permite ser ajudado por outras pessoas e pelo próprio plano divino, a nossa vibração muda e a gente mais facilmente sai dessa frequência energética de influência espiritual nociva. E isso possibilita que a gente seja ajudado e que essas
implantações de recursos complexos, diversos em nós, possam ser facilmente ou melhor removidos. O próprio plano espiritual tem recursos para isso. Por vezes utiliza-se de pontes no mundo físico, conhecidos como médiums, terapeutas holísticos, né, diversos, para poder chegar até pessoas e levar a ajuda que elas estão precisando. Já tinha parado para pensar? Vale a pena você ir para a internet e pesquisar um pouco mais sobre aparelhos, chips, implantes, tecnologias sutis. No meu site você vai encontrar mais informações a respeito, inclusive, tá? É só acessar lá fernandovidia.com.br. Espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui no programa. Tudo é possível de ser identificado, ajustado e orientações serem passadas para você viver uma vida melhor, livre dessas influências espirituais. E nós convivemos com o astral da humanidade. A gente só precisa entender como não entrar ou não permanecer por muito tempo numa vibração ou numa faixa vibracional densa. Se a gente conseguir levar nossa vibração, viver uma vida mais consciente, uma vida pautada numa espiritualidade sadia, a gente tende a viver também uma influência espiritual positiva, onde os guias, mentores espirituais, todo um plano espiritual vai estar ali nos intuindo, nos auxiliando, nos inspirando. Aí é o que eu desejo para você, que está aí acompanhando, assistindo sempre, ou que está chegando pela primeira vez. Cultive uma espiritualidade sadia na sua vida, eleve sua vibração a partir de práticas que vão contribuir para você se sentir bem e conviver bem consigo, com o outro, com todos. E aí, gostou? Se você está acompanhando também por redes sociais, deixa seus comentários aqui. É claro, quer contribuir com pauta para o programa? É só mandar um e-mail para mim. É só mandar para alemdovisível@fernandovidio.com.br ou ainda nas redes sociais @fernandovidio. Me acompanha por lá. Vai ser ótimo ter você numa interação, numa troca. E é claro, deixo para você um super beijo, um grande abraço e vejo você no próximo vídeo. Luz, paz e harmonia nas nossas vidas.